Jornal da República e Última Hora, direto de Miguel Pereira, no SECOMP, que é o Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais. Tivemos aqui a ilustre juíza Glória Heloísa, a Glória Heloísa que hoje está aposentada, mas que continua atuando como advogada, trabalhando bastante, e estamos entrando aí no Agosto Agosto Lilás. Lilás, e ela como juíza lá da infância e juventude já trabalhou muito nessa questão de gênero, nessa questão das mulheres que sofrem abusos. Fala um pouco para a gente da sua experiência e da importância do Agosto Lilás. Bom, em primeiro lugar, eu, já que estou em Miguel Pereira, participando desse evento maravilhoso, de suma importância, porque a gente está tratando sobre questões relacionadas a verbas públicas, e já que nós estamos no Agosto Lilás, é um mês onde nós intensificamos, né, políticas públicas para as mulheres, não só do estado do Rio de Janeiro, dos municípios de Miguel Pereira, mas mulheres do Brasil. Então, eu me sinto assim, muito confortável de estar nesse evento. Agora, é muito importante que nós venhamos a destacar que, quando falamos sobre violência de gênero, violência doméstica, nós precisamos falar desse tema não só no mês de agosto, porque a violência acontece de janeiro a janeiro. Então, é importante destacar que esse tema é muito importante para que a gente possa fazer com que as mulheres que são enfraquecidas, que estão vulnerabilizadas por seus abusadores, entendam que não estão sozinhas, que existe uma rede de proteção. E interessante que Miguel Pereira foi, né, e continua sendo o município que tem políticas públicas resolutivas, afirmativas, que vem a fortalecer todo esse núcleo de trabalho de proteção das mulheres. Eu estive aqui há algum tempo atrás e presenciei a inauguração da Casa Daniela Pérez, que é um local de referência para essas mulheres que precisam de ajuda, precisam de apoio psicológico, social, porque são vítimas, né, de abuso sexual, de abuso moral, de abuso físico. Então, assim, o município de Miguel Pereira foi um dos municípios que deu realmente voz e vez para as mulheres que estavam enfraquecidas. Mas, para além de falar da vulnerabilidade, do abuso, é muito importante que a gente entenda que o Agosto Lilás também é um mês onde nós celebramos as conquistas das mulheres. E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, existe também o segundo olhar, que é o olhar da superação. Então, eu gosto muito de celebrar também a vida de todas aquelas mulheres que foram salvas e fortalecidas por todas essas políticas públicas que foram implementadas e continuam sendo aqui em Miguel Pereira e em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Doutora Glória também é embaixadora da ANB. É, fala um pouco para a gente da questão da participação das mulheres, que nós estamos em ano eleitoral, o crescimento da participação das mulheres na política, que é um tema também interessante, porque as mulheres ainda não conseguiram, apesar de ter os 30% de gênero obrigatório na nossa legislação, mas elas ainda não conseguiram alcançar os 30% de todas as cadeiras que tem no Brasil. O que é uma infelicidade, né? Porque a mulher é um ser político por excelência, né? Ela administra os conflitos individuais dentro da sua própria casa, que certamente que ela tem muito para contribuir dentro da política brasileira. Eu não gosto muito de falar de cotas, porque homens e mulheres são iguais. E dentro da nossa sociedade brasileira, existe um princípio básico, que é o princípio das oportunidades. E o que acontece conosco aqui? As mulheres, às vezes, por conta de uma sociedade patriarcal, elas deixam de desenvolver esse dom, que é o dom de permanecer na política e de contribuir não somente com uma legislação que venha a tornar, de fato, o Brasil mais inclusivo, mas também ela deixa, às vezes, de contribuir com as questões que estão relacionadas ao desenvolvimento econômico do seu próprio município, do seu próprio estado e até do país. Por quê? Porque elas não têm essa oportunidade de participar da política. Eu quero dizer para vocês que a mulher ocupa o espaço que quiser, ela pode ser uma governadora, ela pode ser um membro do legislativo, ela pode ser uma senadora, ela pode ser uma vereadora, e só basta ela querer desejar.
porque, de fato, ela consegue equilibrar os interesses, porque o que é um político se não equilibrar interesses públicos, interesses da coletividade. Então, apesar da legislação ter estabelecido uma cota para as mulheres, é bom que a gente fale, e não de cota, mas de igualdade e de paridade, que é isso que efetivamente a mulher deseja. Vou ser política, vou me candidatar porque eu quero, assim eu desejo. E que ela possa se qualificar e ser respeitada dentro dos partidos políticos. Importante também ressaltar, já que a gente está no Agosto Lilás, é que esse mês nós falamos de violência doméstica, mas é importante a gente falar de todos os tipos de violência. E, recentemente, lá mais ou menos há 2 anos atrás, foi estabelecido, né, a violência na política contra a candidata, que é uma violência muito parecida com a violência psicológica e moral que as mulheres sofrem dentro do lar, né, ou então dentro da iniciativa privada. Então, o que eu quero dizer? A violência atinge o gênero feminino, onde quer que ela esteja. E você, mulher que quer participar aí das eleições, tenha fé, tenha força, coragem. E se você for vítima de qualquer tipo de violência moral nas redes sociais, que é o que efetivamente acontece, denuncie, porque chega de impunidade. Qual é o canal da denúncia? Do Ministério Público, você pode denunciar o 180, que é um canal que trata da violência, pode procurar o fórum, pode procurar o juiz eleitoral, se for o caso de uma violência psicológica e moral dentro da seara política. Mas o importante é a gente deixar aqui, já que a gente é Miguel Pereira, você, mulher que está sendo vítima de qualquer tipo de violação dos seus direitos, procura a Casa da Mulher Brasileira, procura a Casa da Mulher aqui, Miguel Pereira, procura a Casa da Daniela Pérez, procura o fórum, o juiz da vara, né, da violência doméstica, procure ajuda, procure o Ministério Público, enfim, basta você denunciar. Não tem que ter medo, né? Agora, na sua experiência lá na Vara de Infância e Juventude, é um tema muito polêmico, que é o abuso infantil, a Verdade. prostituição infantil. Como que está o índice disso? As mudanças da lei ajudaram a combater isso? Ou ainda o índice é muito grande aos abusos, principalmente às crianças? Você tocou num assunto muito importante, porque geralmente, quando nós falamos do mês do Agosto Lilás, nós retratamos e focamos a mulher adulta, aquela que é esposa, companheira, até namorada. Mas a grande verdade é que quando uma mulher sofre uma violência doméstica, todo o seu núcleo familiar sofre também. E hoje a gente percebeu que nos 2 últimos anos houve um aumento de uns quase 40% de violência contra crianças e adolescentes meninas. Então, é importante a gente estabelecer que a violência, ela atinge, como eu já falei, todas as idades. E lá na Vara da Infância e Juventude, a gente percebeu que havia muita necessidade de se fazer uma escuta qualificada da criança. E por quê? Porque, via de regra, assim como na mulher, as pessoas não escutam o que ela está falando quando ela está retratando que foi vítima de uma violência moral psicológica, a tendência dessa mulher que já é vítima de também não escutar o seu próprio filho. Então, há, às vezes, uma banalidade naquilo que está sendo retratado. Então, obviamente que as políticas públicas em relação à proteção dessas meninas e meninos, e aí meninos também sofrem abuso sexual, e é triste, mas isso efetivamente acontece. Então, os tribunais de justiça, aliado, evidentemente, com o próprio Estado e os municípios, criaram, né, políticas públicas para minimizar essa dor, né, essa violência nefasta que atinge as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, qual é o conselho que eu sempre dou? Mãe, pai, todos os elementos do núcleo familiar, não deixem, né, de ouvir as suas crianças. Na menor dúvida de qualquer tipo de abuso, denuncie, procure o conselho tutelar, procure o juiz da Vara da Infância e Juventude, procure os CEANs, por exemplo, porque ele vai direcionar efetivamente para um órgão de proteção, para uma rede de fortalecimento para atingir não só, né, a proteção da criança, mas também do seu núcleo familiar, no caso da sua mãe também, ou enfim, daquele que estiver sofrendo qualquer tipo de violação de direitos. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, que é uma parceira também com instituição importante que faz parte, né, do núcleo de justiça, todos esses organismos estão prontos para direcionar e resolver essa questão
que é uma questão de todos nós, né? Quando há uma violência de uma criança, quando há uma violência de um adolescente, quando há violência de uma mulher, o problema não é só deles, o problema é nosso, De é todo mundo. social. E hoje, com as redes sociais expondo, as pessoas, todo mundo está meio exposto. E como que se faz para não expor uma criança e ela ter que sofrer, além de ter sofrido o abuso, ainda sofrer com todo mundo sabendo que ela sofreu o abuso? Como é que é feito esse tipo de proteção? Porque eu vejo que muitas pessoas deixam de denunciar porque não querem expor A ao identidade, a julgo identidade da dessa criança. sociedade. Então, quando nós falamos de uma criança ou de um adolescente, né, que está regido pelo ECA, né, pela Lei 8.069, a gente fala em sigilo. A gente já fala naturalmente na proteção da identidade desta criança, justamente para evitar a vitimização e a exposição da sua figura. Mas a denúncia, ela precisa ser feita com toda a cautela, né? Por isso a necessidade de um apoio técnico, geralmente multidisciplinar, com o psicólogo e o assistente social e o advogado, por exemplo, dessa rede de proteção, que vai estabelecer aí toda a proteção e blindagem da identidade dessa criança. Mas eu queria falar uma coisa muito importante, que é uma modificação que sobreveio após esse caso que chocou o Brasil, eu acho que o mundo, daquele menino, né, que era enteado daquele parlamentar que todo mundo já conhece, não vou citar aqui o nome, que foi o fato do afastamento do abusador no seio, né, da sua própria casa. A gente sabe que, inclusive, é uma medida de proteção garantida na Maria da Penha para as mulheres que sofrem abuso, ao invés delas irem para um abrigo, né, e aí ela se revitimiza porque vai com os filhos para um abrigo onde há, na verdade, um compartilhamento de tudo, um compartilhamento onde você perde até muitas das vezes a individualidade. Muitas mulheres não denunciam porque elas não querem vitimizar os seus filhos. Então existe um remédio legal que é o afastamento do abusador do seio, né, daquele lar. Isso também acontece em relação àquela criança. Necessariamente, eu, como juíza da infância que fui, né, e atuei, eu não institucionalizava a criança. Eu tirava o abusador do seio da sua própria casa, porque ela perde a individualidade, ela perde os amigos, ela perde muitas das vezes o núcleo escolar dela. Então, é muita perda. Por isso, muitas das vezes, as crianças não se sustentam nos abrigos. O abrigo é bom? É importante, é uma rede de proteção, mas existe aí esse mecanismo que precisa ser conhecido e mais utilizado, que é o de afastar o abusador da casa onde ele se encontra, deixando que a criança permaneça ali com o núcleo que vai efetivamente lhe proteger. Então, para finalizar, deixa uma mensagem positiva para esse agosto lilás e Ah, todas as mulheres brasileiras que merecem respeito. você falou tudo agora. Uma vida de respeito não é luxo, é direito nosso. Por isso, mulher, você que está me ouvindo, exerça esse direito. E apesar de você ter se sentido sozinha, na grande realidade, você não está. Existe toda uma rede de proteção, você tem valor, você é forte, basta você lutar e acreditar em você mesma. Então, que você possa ser um agente de transformação social, compartilhando a sua experiência com outras mulheres, para que elas possam se sentir fortes e unidas a você. Muito obrigado. Jornal da República, Última Hora, notícia levada a sério.